Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, né, sou Luiz Felipe, eu estou como gerente geral de TI lá na Secretaria de Educação do Estado. E eu vim falar aqui para vocês um tema que eu acho que vocês já vêm escutando durante o dia, né, IA. E vamos falar mais de IA. Só que eu queria tentar traduzir para vocês, tá? Tirar um pouquinho do técnico e entregar o ganho de valor que a gente está tendo lá na secretaria. A gente poder entregar para a sociedade o ganho que a gente vem com IA. Eu acho que a gente muda um pouco da palestra. A gente não vai falar de IA por IA. A gente vai falar de IA para a nossa sociedade e para a Secretaria de Educação. Por isso que a gente fala logo no início de transformando a educação pública com IA. IA sempre foi uma necessidade governamental, é o que nossa governadora sempre pede através do nosso secretário Gilson, para a gente trazer a IA para dentro da educação. A gente precisa trazer essa inovação, trazer a transformação digital para dentro de casa. A gente tem nos nossos computadores, em casa, mas se a gente tem lá no público, falam tanto que o público é lento, atrasado, a gente não. Lá na educação a gente está fazendo a diferença com IA. O Emauri trouxe agora características da IA e eu vou mostrar para vocês agora na prática como é que a gente conseguiu fazer, tá? A tecnologia só faz sentido quando transforma a vida das pessoas. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em transformar vidas. E o nosso objetivo é esse com a IA. Transformar essas vidas, transformar nossos estudantes, transformar nossos pais responsáveis, transformar vocês. E por isso a gente está falando nessa transformação. E aí eu queria falar um pouquinho da educação para vocês. Vejam o nosso escopo, vejam o tamanho que é a gente. A gente tem, em média, 513 mil estudantes. A gente tem 1.082 escolas e 16 regionais. As pessoas perguntam para mim, por que 16 regionais? Lá na educação, a gente pensa cada pedacinho de Pernambuco com sua especificidade. Por isso que temos 16 regionais. A gente precisa dividir, a gente precisa falar da forma que eles precisam entender. E a IA também traz isso. Ela traz isso para você. Mas lá para a educação, a gente traz muito mais. A gente vai trazer aqui cases de transformação digital na nossa matrícula, que é o nosso maior sistema, que a gente vai mostrar para vocês. E qual o impacto disso? Qual o impacto que a gente traz para a educação? Traz que nós somos digitais. Entendam que cada pedido, que pode ser um pedido de você que está sentado aí, é um pedido que chega para a gente e vai cair lá na TI. Sempre cai. Quem é de TI aqui entende o que eu estou falando. De, eita, às vezes é só uma planilha que é para virar um sistema, como também a gente precisa entregar um Pix Tênis, que já já a gente vê aí em todas as redes. A gente precisa entregar. Então, nós somos digitais. Se somos digitais, a gente precisa fazer a transformação digital para o impacto à sociedade. Vamos lá. A gente, quando fala em transformação digital e fala de impacto, estamos falando de milhões de vidas. Entendam de milhões de vidas, milhões de pessoas. Entenda que você está sendo impactado. Hoje a gente tem uma disponibilidade de 24/7. Gente, não é brincadeira, 24/7. Desde um pequeno chamado, que a gente atende 10 mil chamados por mês, é um chamado de um reset de uma senha. Que antes a gente precisar de um SLA de 5 horas. Eita, eu preciso resetar a senha de 8 horas da noite, será que eu vou conseguir? Hoje, com a IA trabalhando com a gente, você pode solicitar agora. Em poucos segundos você tem seu reset de senha feito. Isso tem um impacto gigantesco, gente, nos nossos sistemas. Às vezes você acha, não, mas é um SLA tão curto, de 5 horas, mas a gente está falando de horas úteis. E às vezes você trabalha até tarde, todo mundo aqui trabalha até tarde. Imagina se eu não tenho isso. Como é que eu vou resetar? Minha senha eu só vou resetar amanhã. Eu vou perder agora meu prazo. Todo mundo tem prazo, quem trabalha em governo sabe. Eita, a gente tem mais de 125 mil ativos. O que é ativos, né? Vamos começar a traduzir. Eu estou falando de computador, estou falando de impressora. A educação é gigante. Sem a IA, a gente estava começando a, meu Deus, eu não vou conseguir mais entregar, colapsar. E esse foi o maior desafio lá para a gente. Eu disse para a central, quando eu estava sentado lá na cadeira de gerente de infra, eu disse assim, eu não consigo mais entregar. Eu preciso de mais gente. A central sentou comigo e disse, você precisa de inteligência artificial. Você precisa de transformação digital. Vamos sentar, vamos fazer uma POC que eu vou lhe entregar. E essa entrega daí une tudo isso que eu estou falando.
125 mil ativos, mais de 2 mil links. Todo dia alguém liga para dizer que a internet caiu, fato. Não tem como, a IA não conserta isso. Mas ela consegue me alertar antes de você me pedir. Ela vai lá e diz, opa, chegou. E aí eu já vou ter uma resposta de pronto para vocês. Caiu por conta disso, daquilo, o que foi que aconteceu? Ela consegue deixar transparente o meu trabalho e eu consigo lhe reportar muito mais rápido. Mais de 150 sistemas. Gente, não para de crescer, tá? Isso aqui é só um recorte. A gente está conversando, já nasceu mais um sistema. Viu? E aí, mais uma pessoa para tomar conta? Não. A IA está conseguindo trazer tudo para a gente. Tá bom? E dessa forma, eu queria mostrar para vocês um dos nossos maiores sistemas, que é o sistema de matrícula, que é onde a gente faz a matrícula de todos esses estudantes, tá bom? Lá a gente usa 3 fases, quem sou eu para falar de matrícula, né? Mas a gente usa 3 fases, mas a gente tem que estar com toda essa disponibilidade para a sociedade. E a última fase é uma fase online, onde a gente usa matrícula online, que a gente tem que estar com todos os nossos servidores funcionando. Tem que estar com todas as nossas respostas. Pasmem, 7 horas da manhã a gente abre a matrícula. 7h10 já tem escola que não tem nem mais vaga. Eu estou falando de mais de 10 mil vagas em 10 minutos. Ocupadas pela sociedade, por vocês. Então eu preciso dos meus agentes de IA trabalhando o tempo todo para deixar o nosso sistema disponível. Para a gente colocar nessas 1.082 escolas todos os nossos estudantes. Lá a gente faz visitas por ano nessas escolas para a gente pegar até os laboratórios de informática para vocês, sociedade, ir para lá e fazer a sua matrícula. É neste momento onde, mais uma vez, o meu agente de IA, quando a gente está fazendo um questionário lá, ele já me manda, eu preciso melhorar o computador, eu preciso melhorar o que seja, o que vai precisar para vocês fazerem a matrícula. Tá bom, gente? E aí, vem mais, vem mais. Cadê? A gente agora está com um sisteminha chamado PixTênis. Esse é o amor. Todo mundo sai nas... Eita, ganhei meu tênis, ganhei meu tênis. Viu como a educação é sociedade, viu como a educação transforma vidas e viu como TI e IA transforma tudo isso. É nisso daqui onde a gente queria chegar para vocês. A gente conseguiu, no ano de 2025, 493 mil estudantes receberem um Pix de R$ 150 na sua conta. A gente está falando de 74 milhões de reais na sociedade. Isso não é fácil, gente. Ter um time pequeno, ter um time aguerrido, é difícil. Mas com IA melhorou muito. Nessas palestras que a gente dá, nessas notícias que saem, chegou um momento do Pixtener de a governadora anunciar e a quantidade de ataques lá dentro do nosso data center aumentar brutalmente. Gente, a ATI, estava até conversando com o Fred hoje, ele estava dizendo que tem 70 mil ataques por dia, 700 mil ataques por dia. Lá na educação também a gente passa por isso. Mas graças a Deus, nenhum com sucesso. Quando a gente chegou, a gente passou por um ransomware, e aí a gente teve que se moldar, teve que chegar, e mais uma vez, ó a IA de novo lá, trabalhando para a gente. E aí eu queria mostrar um caso prático. Quando saiu a notícia que a gente iria fazer o Pix, né, para os nossos estudantes, e aconteceu isso daqui. Opa. Ah, não, aqui é a parte do que a gente vai falar só da IA, porque é importante o que o Eumari falou, de a IA não substitui o nosso time. O nosso time é o centro, vocês estão vendo. A gente está falando de pessoas. Isso daqui é o cerne da gente. Não é modificar time para IA. Pelo contrário, é IA para melhorar a qualidade do meu time. E isso daqui é que é o X, porque para os meninos da central é muito bonito. Estou te entregando, estou te agregando valor e lá para a gente. O que é que tu está vindo? Esse que é o X da questão da IA para a educação. Aqui é onde a gente mostra que o nosso time hoje, com aquelas 5 pessoas, conseguem tomar a decisão. E é uma decisão muito melhor, transparente, toda passada por tudo isso daqui, que eu não vou passar para vocês. O que adianta eu falar de técnico se o Amaury já falou? E aí eu queria mostrar esse vídeo agora, que vai rolar, que é na prática, a IA trabalhando lá para a gente. Tudo começa no Autonomous Center, a camada de centralização de logs. Ele recebe do CM Azul os registros de um ataque de força bruta contra o servidor host da aplicação Meu Tênis.
Nos logs, fica evidente o objetivo do atacante: descobrir a senha da conta de serviço, mas o Autonomous Center vai além de armazenar o log. Ele aplica uma análise de inteligência artificial que interpreta e traduz, em linguagem clara, exatamente o que está acontecendo no ataque. Na própria ferramenta, confirma-se que a ameaça é real. A timeline de ocorrências mostra as tentativas de acesso à aplicação crescendo mais de 50%, uma escalada contínua, não um evento isolado. Diante desse padrão, o Autonomous Center entende que é hora de agir e automaticamente encaminha a ocorrência ao Autonomous Action. Recebe a ocorrência de segurança e, de imediato, abre um chamado no CitySmart, assegurando auditoria e governança de cada caso. Na tela, percebe-se que a ferramenta também capturou automaticamente os dados do item de configuração ligado à ocorrência, o que permite avaliar o quão crítico aquele ativo é para o ambiente. Por se tratar de um evento inédito que o agente de IA nunca havia enfrentado antes, ela não age por conta própria. Reconhecendo que o item de configuração é crítico, envia ao gestor um pedido de autorização, com um plano de ação para ser aprovado ou reprovado por um humano. É a camada de governança em ação. Quanto mais crítico o ativo, mais essencial é a validação humana antes de qualquer intervenção. Aprovado o plano, a IA cria uma base de conhecimento e aprende com o ocorrido. Assim, diante de uma situação semelhante no futuro, ela já é capaz de atuar de forma autônoma, com segurança e rapidez. Autorizada, a ferramenta executa a resposta de ponta a ponta, com sua squad de agentes de IA trabalhando em conjunto. Relê os logs para reconfirmar o cenário, planeja o roteiro de comandos de mitigação, Planner, executa o roteiro de mitigação, Executor. Refaz a tentativa de ataque para validar a contenção, Evaluator. Monta o relatório executivo consolidado, que mede de forma objetiva a exposição do ativo após a resposta. Aqui está a evidência do chamado aberto no CitySmart. Todos os logs da ocorrência são enviados já classificados por portfólio, contrato, impacto e urgência. O objetivo é centralizar todos os casos em um só lugar, garantindo auditoria, governança e rastreabilidade das falhas e incidentes do ambiente. Por fim, quando a ocorrência é finalizada no Autonomous Action, a ferramenta encerra o incidente e notifica o analista por mensageria instantânea, WhatsApp, informando o que aconteceu e o status final, fechando o ciclo do incidente com total transparência. A Secretaria de Educação de Pernambuco segue investindo em inovação para proteger seus serviços digitais, fortalecer a governança e garantir o uso responsável dos recursos públicos. Mais agilidade, mais eficiência, mais segurança. Gente, como vocês viram, né? Foi uma simulação lá, na verdade, um ataque real por força bruta que aconteceu lá na educação, logo após do anúncio da governadora com o pagamento. E aí a gente teve só que tomar a ação de aprovar. Você vê que a IA fez todo o trabalho e a gente só fez aprovar. E é nessa aprovação que eu trago para vocês o ganho do time e o ganho social. Se vocês me perguntassem, não, vocês já têm respostas, vocês viram ali na prática, chegando no meu WhatsApp, o que foi tomado de ação. Quando a gente chega para falar de governo, a gente está falando de notícias 24 horas, a gente tem que estar sempre com as respostas na mão. Hoje eu tenho no meu WhatsApp, através da IA, as soluções e o que foi feito, através do meu time tomando a melhor decisão. Não fazendo mais aquele trabalho de analisar log, de buscar, não. Hoje a gente toma a decisão e entrega para a sociedade, tá bom? Agora, para isso tudo acontecer, a gente fez tudo isso aqui que está mostrando para vocês hoje. Infraestrutura crítica, conectividade, segurança de dados, observabilidade, a continuidade e o atendimento. Vejam, Emauri também falou muito bem desses temas. Então a gente precisou melhorar tudo isso. Quando a TI para a parte da educação, para junto. Gente, isso daqui são todos os dias que a gente trabalha para poder a gente chegar no resultado que a gente entrega para a sociedade esse valor. Tá certo? E deixamos de ser reativos. Lembra que eu falei lá do ransomware? A gente só foi reativo. A gente hoje tem um foco em agilidade, em segurança e eficiência através da IA. Hoje a gente consegue não ser mais reativo. Eu entendo os nossos colegas que ainda não têm IA rodando, eu sei da dificuldade, é isso, mas a gente vai sim conseguir, num estado como um todo, chegar ao nível da educação, que não somos mais reativos. Tá bom? E aí eu trago para vocês a maturidade hoje da gente. Eu tenho uma resposta em segundos, como vocês viram. Eu tenho uma escalabilidade, então eu consigo sair entregando cada vez mais capacidade àquele time pequeno que eu falei para vocês. Eu tenho uma operação com agentes de IA.
Eu vou trazer até um outro exemplo, vou meter um pouquinho lá no Amaury, quando ele disse assim, não, aqui estão os meus serviços, e eu tenho uma IA que coordena e vem todos os serviços da IA de baixo. Então vejam que massa, eu posso agregar valor a essa IA para fazer essa gestão, e ela também consegue ver o meu colaborador. Quando o meu colaborador está fazendo alguma coisa que é diferente das nossas políticas, das nossas entregas, ela consegue chegar e dizer, opa, está tendo um movimento anômalo. Então a IA também está olhando para a gente. Mas não, de novo, né? Não é ela que toma a decisão. É o nosso time. É aquele time de especialistas que está lá e toma a decisão. Tá certo? Então, a gente tem alinhamento na agenda executiva, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma abertura muito boa, né? Com o Gilson, através de Cassiana, que é a nossa executiva, para poder a gente mostrar toda essa necessidade. E ele sempre dá carta branca para essas inovações. Por quê? Porque a gente precisa dessa governança, e eu digo para ele, está aqui, tudo que a gente precisa. Eu tenho hoje log, consigo mostrar para vocês tudo que está acontecendo lá na educação. Tá bom? Então, Gilson sempre apoia, e é isso daqui que a gente precisava. TI está no estratégico. TI está nessa camada executiva. E a eficiência. A gente consegue ser muito prático e rápido. Tá bom, gente? Eu acho que era isso que a gente queria mostrar para vocês. E eu queria acabar com essa frase linda, né? Que a transformação digital não acontece apenas com tecnologia. Ela acontece quando pessoas, processos e propósitos evoluem juntos, que é o que a gente vem fazendo. E trazer a frase de Cassiana, né, que é a executiva da gente, que ela diz assim, o que eu tenho mais de importante é meu material humano. E quando a gente pensa em IA, a gente está pensando nesse material humano. Tá bom, gente? E é isso. Eu queria dar boa tarde e agradecer o momento de vocês estarem aqui. Tá bom?